Olá, seguindo com as resoluções da lista de cálculo 3, sendo mais específico sobre o conteúdo de máximos e mínimos de uma função de n variáveis. E o seguinte exercício ele pede para a gente estudar com relação a máximos e mínimos locais, a função f de xy igual a menos x quadrado mais y quadrado mais 2xy mais 4x menos 2y. O que o exercício pede? Ele pede para a gente encontrar esses possíveis candidatos a serem máximos ou mínimos locais da função. Eles podem tanto ser máximos ou mínimos, mas também podem ser um ponto de Cela, certo? Pode ocorrer esse fato. E ele, com esses pontos, ele quer que a gente estude esses pontos para poder determinar se eles são pontos de mínimos ou pontos de máximos ou até mesmo ponto de Cela. Como eu havia dito na última aula, para você encontrar esses pontos, você precisa o quê? Você precisa apenas derivar a função, como esta função aqui do exercício, ela possui duas variáveis, que é x e y, a gente precisa derivar em relação a x e em relação a y. Se fosse uma função de três variáveis, a gente ia precisar derivar em relação a x, em relação a y e em relação a z, de modo análogo. Como a função é de duas variáveis, a gente precisa derivar apenas em relação a x e em relação a y, e derivar e igualar esses derivados parciais igual a zero. Ou seja, a gente pode montar um sisteminha aqui de equações, possuindo a primeira equação sendo a derivada em relação a x, que é fx, e a segunda equação que seria a derivada parcial em relação a y, ok? Você precisa derivar, fazer essas derivadas tanto em relação a x quanto em relação a y igual a zero. Então a gente vai ter fx igual a zero e fy igual a zero. Então, vamos derivar aqui em relação a x primeiro. Menos 2x, a derivada de x ao quadrado, menos 2x. Derivada de y ao quadrado aqui vai ser zero, porque y é uma constante quando a gente está derivando em relação a x. Mais zero. Derivada de menos mais 2xy vai ser igual a 2y. Derivada de 4x vai ser 4. E derivada de 2y menos 2y é 0, igual a 0. Agora, derivando em relação a y, aqui é uma constante, Então, vai ser 0 mais 2y. Lembrando que eu estou derivando a soma das derivadas, é a derivada da soma, Então, se eu quiser derivar tudo isso aqui, eu posso derivar parcialmente. Posso derivar isso aqui primeiro, para depois derivar isso, para depois derivar isso, para depois derivar isso, para depois derivar isso, ok? A derivada da soma é a soma das derivadas. Quando as funções são contínuas e um polinômio, todo polinômio é contínuo, ok? Então a próxima derivada aqui é mais 2xy, que vai dar 2x. Lembrando que a gente está derivando em relação a y, derivada de 4x aqui vai ser 0, menos 2, igual a 0. Então, a gente fica com menos 2x mais 2y mais 4, igual a 0. Aqui, a segunda equação, ficamos com 2y mais 2x menos 2 igual a 0. A gente percebe nas duas equações que temos o 2 aqui como fator comum, A gente pode, então, dividir por 2 as duas equações para simplificar. Então, a gente fica aqui, dividindo tudo, essa primeira equação por 2, ficamos com menos x mais y mais 2 igual a 0. Dividindo a segunda equação toda por 2, a gente fica com y mais x menos 1 igual a 0. Se você perceber que as duas equações é igual a 0, então uma equação é igual a outra, Então, menos x mais y mais 2 é igual a y mais x menos 1. As duas são iguais a 0,
Então a gente consegue concluir aqui, deixando tudo do mesmo lado, fica com menos x mais y mais 2, menos y menos x mais 1 igual a 0. Esse y aqui, ó, corta com esse y aqui, a gente está subtraindo y com menos y, que vai dar 0. Menos x vai ser igual a menos 2x, né? 2 mais 1 é igual a 3, que é igual a 0. Então, menos 2x é igual a menos 3. Multiplica por menos 1 em ambos os lados, né? Então, vai ficar com 2x igual a 3. Então, x é igual a 3 sobre 2. Então, a gente conseguiu encontrar o valor de x. Agora é só substituir aqui em ambas as equações. Pode escolher tanto essa primeira aqui, tanto a segunda, certo? Vou escolher a segunda aqui, mas vocês podem escolher a que vocês quiserem. Vou colocar aqui y mais x menos 1 igual a 0. Então, no lugar do x aqui, a gente substitui 3 sobre 2, né, que é o valor de x, mais 3 sobre 2, menos 1 igual a 0. Vou colocar aqui embaixo aqui, y mais 3 sobre 2. Esse 1 aqui a gente pode colocar, a gente pode substituir por quê? A gente pode substituir por 2 sobre 2, que 2 sobre 2 é igual a 1. Mas por que eu coloquei 2 sobre 2? Porque o denominador aqui vai ser igual. Aí, o denominador sendo igual, eu posso operar o que está em cima aqui, né? Ok? Então, a gente fica como? Então, y mais o denominador é igual, né? Então, a gente opera o que está em cima aqui, 3 menos 2, que é igual a 0. Então, y mais 3 menos 2 é 1, então fica 1 sobre 2, que é igual a 0. Então, y é igual a menos 1 sobre 2. Encontramos o valor de y. Portanto, esse ponto que a gente... um ponto candidato a ser máximo, mínimo ou até mesmo um ponto de cela, é o ponto onde x, vou colocar um ponto P aqui genérico, o valor de x que é 3 sobre 2, né? E o valor de y que é menos 1 sobre 2. Esse ponto aqui. Encontrando esse ponto, agora a gente precisa analisar se ele é um ponto de mínimo, máximo ou até mesmo um ponto de cela. Então, analisando aqui esse ponto, né? Aqui, ó. Vou colocar de outra cor, né? Porque aqui não vai dar para ver. Analisando o ponto encontrado. Para a gente conseguir analisar esse ponto encontrado, a gente vai analisar através da matriz hessiana, né? Lembrando que a matriz hessiana ela é dada por h de xy aqui, né? Que é igual a aqui na primeira linha, da primeira coluna, a gente tem a derivada de ordem 2 aqui em relação a x, né? fxx. A gente tem aqui na segunda coluna da segunda linha a fyy, né? A segunda derivada em relação a x. E aqui as derivadas mistas. Lembrando que se a função ela for contínua, aqui nesse caso ela é contínua, né? Porque é um polinômio. Então a derivada, tanto a função, a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem, é contínua, porque é um polinômio, né? Aqui, essas duas aqui, olha, vão ser iguais, ok? Já que é contínua. Então, a gente precisa calcular essa matriz aí, das derivadas parciais, fazendo o ponto, né? Que aqui a gente está considerando um x, y genérico, mas aí a gente vai colocar h de, no caso, ponto lá, 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2. E se a hessiana aqui, esse valor, a matriz hessiana, for maior do que 0, a gente vai conseguir analisar se esse ponto é máximo ou ponto de mínimo. Se for menor do que 0, vai ser um ponto de cela. E se for igual a 0, a gente não tem muito o que concluir, ok? Então, vamos calcular a matriz hessiana.
ok? Vamos pegar aqui a derivada aqui, para não ter que copiar de novo. Aqui, ó, as derivadas que a gente encontrou, tanto em relação a x, tanto em relação a y. Vou colar ela aqui. Ok. A derivada em relação a x, né? E a derivada em relação a y. Então agora a gente vai derivar de novo em relação a x, de novo em relação a y e encontrar as derivadas mistas. Aqui, ó, fxx, que eu vou derivar aqui em relação a x de novo. Essa aqui, ó, vou derivar aqui de novo em relação a x. A derivada aqui vai dar menos 2. Isso aqui é zero, porque estou derivando em relação a x. E 2y é uma constante, não depende de x, que também é zero. Então fica mais 0, que é igual a menos 2. Fy, vou derivar aqui em relação a y de novo. Derivada aqui vai dar 2, aqui é uma constante, né? Como estou derivando em relação a y, então 2x não depende de y, então é uma constante, mais 0, aqui menos 2 também vai dar 0, que é igual a 2. A derivada mista aqui, fxy, que é igual a fyx, porque são contínuas, né? Vai ser igual. Posso derivar qualquer uma das duas. Vamos começar aqui, vamos usar a derivada aqui em relação a x mesmo. Aqui, ó, vamos derivar isso aqui em relação a y. Isso aqui vai ser uma constante, porque não depende de y. Isso aqui vai ser 2. E 4 aqui vai ser 0. Ou seja, já temos aqui as derivadas parciais de ordem 2 de x, a derivada parcial aqui de ordem 2 aqui do y e a derivada mista. Okay? Então a gente fica com derivada aqui, ó, de ordem 2 fxx menos 2. Aqui deu 2. E aqui é igual, né? Então a gente calcula essa matriz aqui, ó. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 2 vezes 2, que é 4. Então a gente fica com menos 8. H do ponto, né? O ponto que a gente encontrou, 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a menos 8. Não depende nem de x nem de y, então ela vai continuar sendo menos 8 sempre. E é menor do que zero. Como h de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 é menor do que zero, temos que o ponto P igual a 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2 não é ponto de mínimo nem ponto de máximo. É um ponto de cela. Mas aí você pergunta assim, o que é um ponto de cela, né? Um ponto de cela aqui, ó, vou tentar mostrar aqui graficamente para vocês. O que é um ponto de mínimo, né? Beleza, vamos considerar aqui uma função qualquer, né? Vou colocar aqui função aqui. Fizer um gráfico aqui, um esboço, um gráfico um pouco mais genérico. Aqui a gente tem y, x e z. Pondo aqui, ó. Deixa eu ver. Paraboloide aqui, hiperbólico, ok? Finge que isso aqui é um paraboloide hiperbólico. Esse ponto aqui, ele vai ser um ponto de mínimo, né? Se acontecer o que? Se tanto a derivada aqui em relação a x, primeiro requisito, a derivada aqui, a inclinação dessa reta aqui, ó, tanto em relação a x, tanto em relação a y é igual a zero. Só que vamos tentar usar a mesma ferramenta que a gente utiliza em cálculo 1, que é o que? Para saber se esse ponto é ponto de mínimo, esse ponto crítico, seria o que?
que? Seria analisar tanto os pontos anteriores e posteriores. Vamos considerar aqui como uma função de duas variáveis, vamos considerar que y é igual a zero. Vamos olhar só para os valores de x. Nesse ponto aqui, ó, vamos pensar em pontos antes. Você está vendo aqui, ó, que tem a curva aqui, ela começa a decrescer, né? Então a inclinação aqui ela é negativa. Chega nesse ponto aqui, a inclinação é zero. E ela começa a ser positiva depois desse ponto, olha. Começa a ser positiva aqui, ela está crescendo, ok? Então, de fato, parece ser um ponto de mínimo. Só que você tem que pensar que a função é de duas variáveis. Então, isso acontece também com a derivada em relação a y, certo? Então, antes desse ponto aqui, olha, a inclinação ela vai ser negativa. Estou criando um monte de reta aqui, e depois ela vai ser zero. Aí depois ela começa a ser positiva, a inclinação dessa reta tangente aqui. Veja, ela realmente começa a ser positiva depois desse ponto, ó. Lembrando que eu estou considerando aqui, ó, o eixo aqui, ele é positivo, aqui os valores. Então aqui é antes e aqui é depois. E aqui é depois e lá atrás é o x negativo, ok? Estou seguindo essa lógica. Então, a gente consegue perceber que isso é um ponto de mínimo, ok? Agora, a gente pensar aqui para um ponto de máximo. Para um ponto de máximo, vamos dizer aqui, f de xy, ok? Y, x e z. Vamos considerar aqui esse paraboloide aqui, ó. Ok. Finge que isso aqui é um paraboloide, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos supor que aqui seja o ponto de máximo dessa função, ok? Aqui seja onde a função ela tem o seu valor máximo. Se você considera que é um ponto de máximo, primeiramente, as derivadas espaciais aqui, tanto em relação a x, tanto em relação a y, é igual a zero, né? Só que a gente vai novamente analisar os pontos aqui, considerando o y igual a zero, né? Depois e antes. Aqui, lembrando, esse tracejado aqui significa a outra parte da parábola aqui, em relação a y, ok? Essa parábola aqui, ó. É só uma continuação. Só que ela tá lá atrás, eu coloquei tracejado. Mas, enfim. Aqui antes, olha, a inclinação aqui ela é positiva. Positiva. Não tá encostando aqui não. É positiva aqui. Positiva. Ela fica zero, se anula aqui. Aí depois ela começa a ser negativa, olha. Ok? Então a inclinação, ela começa aqui positiva. Ela começa a ser positiva, só que ela começa a diminuir. Chega a ser igual a zero. Aqui onde tem um ponto máximo, e depois começa a decrescer a inclinação dessa reta tangente em relação a x. Agora vamos ver a reta tangente em relação a y, ok? Considerando x igual a zero. Aqui, para valores antes, negativos aqui, ó, antes desse ponto, a inclinação é o que? Ela é positiva, olha, positiva, positiva, depois ela começa a ser negativa, depois do zero aqui ela começa a ser negativa, e continua a ser negativo, ou seja, é um critério para ser um ponto de máximo. A inclinação ela começa a ser negativa aqui. Antes desse ponto, a inclinação ela é positiva, e depois desse ponto, a inclinação é negativa, ou seja, é um critério para ser um ponto de máximo. Mas, enfim, o que é um ponto de sela? Um ponto de sela a gente tem uma função aqui onde não acontece porque aqui, olha, quando a gente tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o mesmo que acontece para x, para derivar em relação a x, tem que acontecer para derivar em relação a y, tanto para ponto de máximo quanto ponto de mínimo. Você percebeu aqui, olha, nesse primeiro ponto aqui, para ponto de mínimo, para analisar se ele é um ponto de mínimo, a gente consegue perceber que, olha, antes desse ponto aqui, a derivada em relação a x aqui, ela tinha inclinação negativa, começou a ficar positiva, e a derivada em relação a y aconteceu a mesma coisa. Ela estava aqui negativa e depois ela ficou positiva, ok? Para máximos aqui, ponto de máximo também aconteceu a mesma coisa. Olha, antes a inclinação era positiva,
depois ela começou a ficar negativa. A inclinação de y também ela era positiva, depois ficou negativa. Para o ponto de sela, então, finge que esse ponto é um ponto de sela. Aqui, ó. Ok? Nossa senhora, todo errado aqui. Ai, Vitor. Caramba! Vamos desenhar isso aqui, gente. Vamos desenhar isso aqui direito. Vamos lá. Olha lá. Aqui. Certo. Aqui, ó. Vamos supor que aqui é o ponto de sela. Certo. Tem a curva aqui em relação a x e a curva em relação a y. Certo? Essa aqui é uma função bem feia, né, no caso. Certo, vamos cá. Fingir que isso aqui é uma função, ok, gente? É um gráfico numa função. E a gente supôs que isso aqui é um ponto de sela, né? É um ponto de sela porque, se você calcular aqui a derivada tanto em relação a x, tanto em relação a y, aqui a inclinação ela vai ser zero. Ela vai ser zero. Então você tem assim, nossa, a inclinação deu igual a zero quer dizer que é um ponto de massa ou um ponto de mínimo. Não, pode ser um ponto de sela. Ponto de sela acontece a mesma coisa. Só que olha o que você consegue perceber, olha o tanto que é interessante. Quando você calcula a derivada aqui parcial em relação a x, se você pega valores antes aqui, olha, a inclinação é positiva, 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 positiva. Chegou nesse ponto aqui, anulou, e depois ela começa a decrescer aqui, ó, ok? Então você pensa assim, nossa, é um ponto de máximo. Beleza. Agora vamos analisar a derivada em relação a y. Pega valores antes. Olha, a reta tangente aqui ela é negativa, 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 anulou. E agora ela começa a ser positiva. Ok? Tá vendo? É totalmente diferente. Se antes, quando a gente derivou em relação a x, ele pensou assim, nossa, tá crescendo e depois decrescendo, então é um ponto de máximo. Aí você vai fazer a mesma análise em relação a y e você vai perceber que tá ok, tá decrescendo e depois crescendo, então é um ponto de mínimo. Aí você fica, peraí, então quer dizer que é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Entende? Esse é o que chamamos de ponto de sela, onde a gente chama esse ponto aqui de ponto de sela, ou quando a gente sabe que é um ponto de sela, porque aqui olha, a elevação máxima numa direção, a elevação é máxima numa direção, que ó, se você colocar em relação a x, a elevação aqui ela é máxima, né? Só que em relação a y, a elevação é mínima. Certo? Então, quando você consegue perceber, quando você faz essa análise em cálculo 1, que você tem apenas um ponto, por exemplo, um ponto x, que só depende, a função só depende de x, é fácil você conseguir analisar pontos anteriores, que seria valores menores do que x e valores maiores. Só que uma função de duas variáveis é muito mais difícil, porque a gente depende de duas variáveis, que é x e y. Ou seja, não basta a gente fazer essa análise que eu fiz, eu considerei, tentei fazer a análise para x aqui em relação a x. Eu considerei y igual a zero. E quando eu fiz a análise de y, da reta tangente em relação a y, eu considerei y igual a zero. Mas a gente tem que considerar todos os pontos, entende? E quando você considerar, tem vários pontos aqui antes desse ponto aqui, ó. Tem vários. Tem tanto aqui, tem um monte de pontos antes desse ponto. Só que você pode perceber que alguns pontos aqui, esse ponto vai parecer um ponto de máximo, e em outros pontos, esse ponto vai parecer um ponto de mínimo, ok? Se você pegar pontos aqui, a função vai assumir valores maiores. Só que se você pegar pontos aqui, você vai achar que esse ponto aqui é o máximo, só que ele não é máximo. Entende? Se você fazer uma análise aqui também, você pode, só valores que estão nessa região aqui, você vai achar que esse ponto aqui é um ponto de mínimo, só que você vai perceber que você vai pegar outros pontos e vai ter valores menores ainda do que esse ponto. Ou seja, entende? Então, esse é um ponto de sela, quando a elevação é máxima para uma direção e a elevação é mínima em outra direção. Certo? E é exatamente o que a gente consegue analisar no esse ano, né? A gente consegue chamar a análise aqui desse ano para vocês perceberem por que
daqui, olha, a gente já consegue tirar de cara que a gente nem precisava fazer essa análise toda aqui. Quer dizer, a gente nem precisava calcular o esse ano aqui, nesse ponto aqui, porque, olha, só da derivada em relação a x, a segunda derivada em relação a x, lembrando que a segunda derivada quando a gente calcula o teste da segunda derivada, é para analisar a concavidade, né? Então aqui seria a concavidade aqui em relação a x e a concavidade em relação a y, né? Aqui, ó, a concavidade em relação a x e a concavidade em relação a y. Se você consegue ver isso de cara, se você consegue ver aqui, olha, se você consegue ver aqui de cara que a concavidade aqui em relação a x é negativa e a concavidade em relação a y, você já tira de cara que é um ponto de célula, porque as concavidades, os sinais da concavidade são diferentes. Então, ele não pode ser considerado ponto de máximo e nem um ponto de mínimo. Lembrando que você aqui se tiver uma função, por exemplo, 2x e aqui 2y, você tem que substituir no ponto, né? Porque o ponto pode mudar o sinal dessa concavidade naquele ponto, ok? Aqui é porque não está dependendo nem de x nem de y, então a gente já pode analisar direto já, porque aqui no ponto vai continuar sendo menos 2, que é uma constante, né? Então daqui você já consegue tirar de cara que é um ponto de célula, porque a concavidade ela é máxima. Aqui, ó, você tem uma elevação aqui, você considera que esse ponto é máximo se você partir só em relação a x. Só que aqui ela tem uma elevação mínima em relação a y. Então é um ponto de célula, ok? Eu vou estar fazendo um segundo vídeo aqui, explicando um pouco mais sobre a matriz esse ano aqui, né? Tentar mostrar por que eu acho que depois dessa análise, que eu acho que vocês conseguem imaginar um pouco por que aqui é um ponto de mínimo, né? E aqui é um ponto de máximo e aqui é um ponto de célula. Aí eu acho que você já consegue entender por que de fato quando o essiano aqui, a matriz essiana, ela é maior do que zero, a gente pode ter pontos máximos e pontos de mínimos, e quando ela é menor do que zero, ela é um ponto de célula, ou quando é igual a zero, que eu vou estar mostrando também no segundo vídeo sobre a matriz essiana, tentando fazer uma análise mais intuitiva, né, do que está acontecendo, que vai ser quando a matriz essiana for igual a zero, que vai ser inconclusivo. Vou estar mostrando por que é inconclusivo, só uma análise bem para vocês entenderem. Espero que vocês tenham entendido essa explicação e até o próximo vídeo.